Olá, boa noite, como estão vocês? Hoje eu passo por aqui para leitura do dia. Eu resgatei lá dos meus livros que eu gosto muito da história, da ciência. Eu resgatei um livro chamado Os Botões de Napoleão. Esse livro, ele tem é muito interessante a maneira com que o autor coloca as 17 moléculas que mudaram a história. Então, o livro ele traz são histórias fascinantes de 17 grupos de moléculas, como o estanho dos botões de Napoleão, né, daquele uniforme, que influenciaram no curso da nossa história, que influenciam até hoje, né? E que como que essas moléculas produziram grandes feitos na engenharia e como que elas também provocam importantes avanços no caso da medicina, no direito, naquilo que nós comemos, naquilo que nós bebemos, no que nós vestimos diariamente. E para falar um pouquinho desse livro, da leitura desse livro, eu quero ler um pedacinho da contracapa que conta assim, né? Que fala assim: imagine que no inclemente inverno russo, os frágeis botões dos uniformes do exército napoleônico se desintegraram, contribuindo para a sua derrota. A professora de química Penny de la Cotter, o químico Jay exploraram esse tema para explicar como as propriedades químicas dos compostos alteraram a história. Nesse exame, vão desde a área da medicina, como por exemplo a vitamina C, a penicilina, até o domínio das ciências sociais, como por exemplo da pílula anticoncepcional, da monocultura da cana-de-açúcar, da celulose ou do algodão, passando pelos incidentes mais diretamente históricos, como as guerras do ópio ou o comércio mundial de especiarias na era dos descobrimentos. Né? Então ele traz essas 17 moléculas, e para quem está curioso aí para saber, ou curiosa para saber quais são as 17 moléculas, eu vou citá-las aqui, que está no sumário: pimenta, noz moscada e cravo da Índia. Essas são as famosas especiarias, né? O ácido ascórbico, a famosa vitamina C, a glicose, a celulose, os compostos nitratos, seda e nylon, fenol, isopreno, corantes, remédios milagrosos. Olha, esse aí é bem interessante. A pílula, moléculas de bruxaria, morfina, nicotina e cafeína, ácido oleico, sal, compostos clorocárbonicos. Compostos clorocarbônicos, moléculas versus malária. Então, essas são as 17 moléculas que o livro retrata, né? E eu escolhi uma para fazer a leitura bem rapidinho, assim, só um pedaço dela para deixar vocês mais curiosos aí com essas 17 moléculas, que são moléculas de bruxaria. Então, ele retrata da seguinte forma: de meados do século XIV até o fim do século XVIII, um grupo de moléculas contribuiu para a desgraça de milhares de pessoas. Talvez nunca venhamos a saber exatamente quantas. Em quase todos os países da Europa, foram queimadas na fogueira, enforcadas ou torturadas como bruxas durante esses séculos. As estimativas variam de 40 mil a milhões, embora entre os acusados de bruxaria houvesse homens, mulheres, crianças, aristocratas, camponeses
Em geral, os dedos eram apontados para as mulheres, sobretudo para as pobres e idosas. Propuseram-se muitas explicações para o fato de as mulheres terem se tornado as principais vítimas das ondas de histeria e delírio que ameaçaram populações inteiras durante centenas de anos. Especulamos que certas moléculas, embora não inteiramente responsáveis por esses séculos de perseguição, desempenharam neles um papel substancial. A crença na feitiçaria, na magia, sempre fez parte da sociedade humana. Muito antes que a caça das bruxas começasse, no final da Idade Média. Ao que parece, entalhes da Idade da Pedra, representando figuras femininas, eram venerados por seus poderes mágicos de propiciar a fertilidade. O sobrenatural está presente de modo abundante nas lendas de todas as civilizações antigas. Divindades que assumem formas animais, monstros, deusas com o poder de enfeitiçar, magos, espectros, duendes, fantasmas, criaturas temíveis, metade animal, metade homem e deuses que habitam o céu. As florestas, os lagos, os oceanos, as profundezas da terra. A Europa pré-cristã, um mundo cheio de magia e superstição, não era exceção. À medida que o cristianismo se espalhou pela Europa, muitos antigos símbolos pagãos foram incorporados aos rituais e celebrações da igreja. Em alguns países ainda são celebrados como Halloween, o Dia das Bruxas, a festa celta dos mortos, que assinalava o início do inverno no dia 31 de outubro, embora 1º de novembro, dia de Todos os Santos, tenha sido uma tentativa da Igreja para desviar as atenções das festividades pagãs. A noite de Natal foi originalmente o dia festivo romano da Saturnália. A árvore de Natal e muitos outros símbolos que hoje associamos o Natal têm origem pagã. Então fica aí só um pedacinho dos botões de Napoleão, tá? Quem tiver interesse em outros, pede lá que eu quem tiver interesse em saber das outras moléculas, pede lá que eu passo para você, tá? Boa noite e até a próxima.